Essa parte da geopolítica é bem interessante e a sua análise está correta. A gente sempre comenta sobre isso também, né? De todo o grande interesse que está por trás, e o Bolsonaro é só uma desculpa Uma para ele peça, atacar né? o Brasil. Agora, esse papel do Eduardo Bolsonaro enquanto deputado federal está traindo o país dele. Claramente está lá sendo pago com o dinheiro nosso, do contribuinte. E o Congresso Nacional, não existe nenhum movimento realmente dentro do Congresso Nacional, porque ele já deveria ter sido cassado, né? Infelizmente, a política brasileira tá cheia de gente covarde e cheia de gente, sei lá, que tá só olhando pro próprio umbigo e pro dia seguinte. Porque se essas pessoas estivessem preocupadas com a nossa soberania, com o nosso país, com a nossa história, elas teriam feito tudo já para impedir que o Eduardo Bolsonaro faça o que ele tá fazendo. Tem vários processos pedindo a cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro. E, gente, não é a prisão dele. Eu acho que ele deveria ser julgado pelos crimes que ele cometeu. Mas é a cassação, é falar, amiguinho, em fevereiro você abandonou o teu mandato. Quem te elegeu? Você foi para os Estados Unidos para poder articular contra o teu país. Fazer com que gente do teu país perdesse emprego. Bater continência para outra bandeira que não é americana. Você não pode ser parlamentar no Brasil. Aqui não existe trabalho à distância no Congresso. O trabalho é presencial, porque ele fez uma cartinha, né? Dizendo que ele queria poder trabalhar à distância lá da Disney, onde ele estava. Cara, isso não existe no Brasil. O cara tá conspirando contra a gente. Ele tá conspirando contra tudo que ele jurou defender da Constituição. E esses processos não estão sendo pautados. Ele já venceu as faltas que ele poderia ter. Então, para mim, ele perdeu o mandato dele é o mínimo. E para isso tem voto no Congresso. Mesmo quem é do partido dele, mesmo quem é bolsonarista, mesmo quem é de direita, tá dizendo, não dá para defender o que o Eduardo Bolsonaro... Nem o pai dele gosta dele, pelo que a gente viu. E o próprio Tarcísio, que no começo tentou defender o Eduardo Bolsonaro, ele teve que recuar. A gente tem que também reconhecer isso. Por quê? Porque ele viu que, de duas uma, ou ele viu que era muito impopular pro Tarcísio defender o Eduardo Bolsonaro, ou, espero, né, sendo aqui otimista, que ele começou a ver o quanto que a gente estava sofrendo aqui em São Paulo por conta do Eduardo Bolsonaro. Então tem que ter coragem de pautar esse negócio. Ninguém tá defendendo mais ele. Então, quais as forças políticas que estão impedindo a tramitação desse processo de cassação dentro do Hoje, Congresso? a maior força política do Congresso é o Centrão. Essa é a verdade. E aí a gente tem que entender o que é que interessa ao Centrão. O Centrão não é uma coisa só, né? Mas acho que simplifica a ideia de um grupo no Congresso que não tem a ver com partido político, que não tem ideologia e que se move sempre pela autoproteção por interesse próprio. O que eu imagino? Que o Centrão, e o que eu vejo, né? Mas é porque tem coisas que eu não tenho prova. Que o Centrão tá lá olhando e falando, tá, o que é que eu consigo mais arrancar desses bolsonaristas? O que é que eu consigo arrancar da família Bolsonaro? É uma promessa de que eu vou ser o candidato a vice do Tarcísio? É uma promessa de que o Bolsonaro vai pedir voto pra mim na reeleição? É uma promessa de que se eu apoiar as maluquices dos Bolsonaro, a gente vai aqui no Congresso votar um projeto que é bom pra mim? Ah, tem uma tal de PEC da impunidade, que é a tal da PEC das prerrogativas, PEC da blindagem. Que aí você começa a entender a lógica. Por que é que Centrão tá junto com o bolsonarista? Coisa boa não pode ser. Qual é a pauta que os dois defendem que é bom pro Brasil? Não tem. Então por que o Centrão tá junto? Porque o Centrão tá há anos tentando votar um projeto que faz com que seja praticamente impossível que o judiciário abra uma investigação sobre o parlamentar, julgue um parlamentar e prenda um parlamentar. Desde o mensalão que o STF começou a ter coragem de ir pra cima de político. E aí agora o Centrão viu uma oportunidade. Ah, vou aqui defender a bandeira dos bolsonaristas da anistia. Em troca, eles defendem a minha bandeira de mais impunidade. De mais corrupção acontecendo sem nenhuma responsabilização disso. Então, é claro que essa pergunta é muito mais complexa do que isso. Mas eu acho que uma das razões pelas quais o Centrão protege o bolsonarismo é porque vê ali uma relação de ganha-ganha. Esse PEC da impunidade, ele tá... Você falou que ele, lá na época há um tempo atrás, que ele foi pensado, e agora os caras estão querendo pôr em prática, pôr para votar. Para votar, né? de novo. Para quem não conhece, o que é o PEC da impunidade? É um show de horrores. Então, assim, eu vou falar, vocês não vão acreditar, e vocês vão pesquisar, e aí vocês vão ver. É um texto que foi apresentado, se eu não me engano, lá por 2022, 2023. Ele começou a votar. A gente fez de tudo pra tirar de pauta, tipo, eu dei vários votos. Retira de pauta, adia a votação, nananana. E aí tiveram que recuar.
e agora estão tentando votar de novo. O que tem? Existe o que está na Constituição, o que esse projeto tenta alterar, e a gente não viu o relatório final ainda. Então, o que eu vou trazer aqui são coisas que vazaram, e aí a imprensa e a sociedade começou a se mobilizar desse relatório. Primeira coisa, você vai investigar um parlamentar? Por qualquer crime, o Congresso tem que autorizar. Veja só que bonitinho. Os seus colegas vão ter que dizer se você pode ser investigado ou não. Outra coisa, hoje, o que a Constituição fala? Você só pode prender um parlamentar se ele cometer em flagrante e se ele cometer um crime gravíssimo e inafiançável. Essa definição de inafiançável foi ampliando ao longo do tempo. Por quê? Para você combater a corrupção. Eles querem restringir ao máximo. Só pode prender parlamentar, tipo, nessa listinha aqui de crime. E aí, detalhe, como tá na Constituição, você vai reduzir pra caramba. Mas mesmo assim, se o cara foi lá e cometeu esse crime gravíssimo, ele só vai ficar preso se o Congresso autorizar que ele continue preso. Enquanto isso, ele não vai ficar preso em qualquer lugar, ele vai ficar preso lá na Câmara dos Deputados. Então aqui, eu tô simplificando porque é um textão justamente pro povo não entender, mas qual que é o resumo? Vai ser muito difícil investigar um parlamentar por qualquer coisa. Roubou, assassinou, corrupção, e vai ser praticamente impossível prender esse parlamentar. Ou seja, é realmente blindagem. Um parlamentar não vai ser ainda, hoje um parlamentar já tem muita blindagem. Ele já tem muita prerrogativa diferente da população. É blindar ainda mais e deixar que os pares que analisem. Vão falar, tudo bem, Tabata, mas a gente estava falando aqui, tem muita gente que acha que o STF está errando a mão e não confia no julgamento do STF. Quer saber uma instituição que o povo confia ainda menos do que o STF? Congresso Brasileiro. Toda pesquisa mostra que o Congresso Brasileiro, o povo confia ainda menos do que no STF. Então, a solução que os bolsonaristas criaram e que o Centrão abraçou o povo não confia no julgamento do STF. STF não pode mais julgar político brasileiro. Ah, temos uma solução genial. Vamos botar os colegas desse deputado e desse senador para julgarem ele. Vai dar certinho, só que não. Resumindo, a gente fez um pau danado, uma super mobilização semana passada. Quarta-feira, 9 da noite, o projeto estava na pauta, ia ser votado. E aí, depois de todo o rebuliço, saiu de pauta. E aí agora estão me deixando sonhar, porque não votou para a pauta ainda. Então a gente tem que manter essa mobilização bem forte. Entendi. Você falou também um pouco sobre vontade política para fazer as coisas acontecer. A gente viu aí que tem uma quando a galera pega e existe uma mobilização social muito grande, isso daí costuma ser, a gente estava conversando com o Reinaldo Azevedo também, e ele falando que tem que tomar cuidado para ser uma oportunidade e não um oportunismo, que tem a ver com o lance lá das crianças, criando conteúdo e tudo mais, né? Inclusive, nesse sentido, tá bem avançado, né? A questão contra a adultização, você está falando. Avançou, mas ainda tem chão. Para quem não estava no Brasil nas últimas semanas, o Felca gravou um vídeo muito corajoso, genial, no meu ponto de vista, denunciando a adultização de crianças nas redes. O exemplo que ficou mais famoso foi o da Camilinha, que, tipo, super pequena, aparecia de forma super sensualizada nas redes. E ele mostrou por A mais B, ele fez vários testes no vídeo, o quanto que essa adultização era usada pelo algoritmo para entregar esse conteúdo para pedófilo. E o quanto que a rede de pedofilia cresceu no Brasil nas redes digitais. Aí tem um dado que eu fiquei muito chocada, e esse eu vi depois, que aqui no Brasil a gente tem mais de 1 milhão de usuários nessas plataformas, comprando, vendendo, consumindo conteúdo de pedofilia. Eu achei muito surreal. Pensar que é mais de 1 milhão de usuários. Eu achava que era menos, sendo sincera. Pois eu também. É bem nojento. E aí, com esse vídeo do Felca, muita gente no parlamento falou, esse problema existe. Aí eu fico um pouco chateada, por quê? Porque eu tô desde 2019 apanhando, feito uma condenada, e você sabe que eu apanho mesmo, que já debateu esse assunto, dizendo que precisa de alguma regulação das plataformas. A gente não precisa debater o conteúdo. Eu acho que esse caminho é perigoso mesmo. Mas a gente precisa que Facebook, Instagram, TikTok nos ajudem a combater o crime nas plataformas. A identificar quem é pedófilo, a identificar golpista, a identificar criminoso. Porque hoje o crime organizado está indo para as plataformas. O pedófilo está indo para as plataformas porque não tem fiscalização, é terra sem lei. Enfim, mas parece que muita gente não estava acompanhando esse debate. E aí surgiu uma onda de projetos, uma
puta pressão popular e a gente conseguiu avançar com um projeto que também estava tentando há um tempão votar, que é do Alessandro Vieira, do senador, que é super meu parceiro. Mas toda vez que a gente colocava em votação, as plataformas pressionavam, ele saía de pauta. Com essa mobilização a gente conseguiu. É um projeto bem bom, na verdade. Ele está sendo chamado de ECA Digital. ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, para proteger as crianças. Então ele coloca algumas regras, do tipo plataforma, você tem que levar essa história de verificação de idade a sério. Isso não é brincadeira. Criança não pode ter contato com conteúdo pornográfico. Plataforma, o algoritmo para criança não pode ser a mesma coisa. Toda essa exposição que a gente tem, automutilação, distorção de imagem, cara, esse conteúdo é muito pesado, especialmente para criança, para qualquer pessoa, para criança. Então é um projeto que ele fala, olha, tem regras que a plataforma tem que seguir e para ela saber se é uma criança ou não, ela tem que levar a sério essa questão de verificação de idade. Virou lei semana passada e agora a gente tem que pressionar. É tudo? Não. Eu tenho mais projetos nessa área. Precisamos avançar. Mas foi a primeira vez que a gente votou um projeto sério para proteger as crianças no ambiente digital.